Fala galera, espero que estejam todos bem. Meu nome é Raniel. Hoje eu estou aqui para falar em nome do meu grupo, que é composto por mim, pelo Thiago Hertel, pela Camila Bajeto e a Maria Eduarda. Desde já eu peço desculpa para vocês pela qualidade da câmera, parece que ela está embaçando um pouquinho na parte de cima. Mas assim, peço que foquem mais no contexto, ignorem essa adversidade, que vamos conseguir produzir um bom conteúdo para vocês. E hoje a gente vai estar falando, né, de um tema muito interessante. Muita gente já ouviu falar com certeza alguma vez na vida, né, mesmo que brevemente, que é sobre a fermentação lática na produção de alimentos, né? Então vamos lá. Para entender já de uma forma inicial, quando a gente fala de fermentação lática, a gente precisa entender que existe uma relação entre bactéria e o alimento, beleza? Deixa meu tópicozinho aqui para poder me nortear para falar para vocês, né? E elas auxiliam tanto na conservação de um alimento quanto também na produção do mesmo, entendeu? E qual bactéria que faz isso? É qualquer bactéria que vai estar conseguindo fazer essa fermentação? Não, gente. A bactéria responsável por essa fermentação são as bactérias láticas, né? E apesar do nome lembrar um pouco, né, assimilar um pouquinho assim por questão de nomenclatura, ela não é utilizada somente nos derivados do leite, né? Ela é utilizada de outras formas em outros produtos também. Elas são micro-organismos que na maior parte deles não são patogênicos, né? Por isso a utilização tão grande dela na indústria alimentícia, né? E ela possui características morfológicas e metabolicamente, né, para poder estar sendo identificada, né? No caso, as bactérias láticas, elas são encontradas na forma de bacilos, cocos e cocobacilos, né? A gente vai lembrar lá do primeiro período que a gente falou disso e entender um pouco sobre esse tema, né? Elas são gram-positivas também, possuem catálise negativa e elas não formam esporos. Então essas quatro características que eu falei são as que compõem as bactérias láticas, né? No caso, as mais utilizadas no ramo alimentício são os lactobacilos, né? Aquele famoso que produz aquele leite fermentado que todo mundo com certeza já tomou alguma vez na vida. Os streptococcus e o lactococcus. Tem um outro aqui também que eu sinceramente não sei falar esse nome. Depois eu deixei para quem quiser estar conferindo, beleza? E como que acontece? Vamos falar agora, já falei um pouco sobre a bactéria. Vamos entender como que acontece a fermentação lática, né? Já que ela é responsável por produzir diversos alimentos que a gente conhece, como que é o queijo, o iogurte, salame também, né? Ajudando a conservação, muita gente não sabe, mas a fermentação lática também ajuda nisso. E agora tem um também que é muito popular, não sei se alguém aqui já ouviu falar alguma vez, que é o kefir, né? Que são as colônias que muita gente faz até em casa para estar produzindo, né, o produto desejado, né? No caso, como que isso acontece? A bactéria utiliza do substrato inserido, né, produzindo assim o produto final. E geralmente nos produtos láticos, né, eles não utilizam outro açúcar. Por que não utilizam outro açúcar? Porque a própria lactose vai servir como substrato para a bactéria estar se alimentando e produzindo o produto final desejado, beleza? E aí, dependendo do produto obtido, né, essa bactéria vai ser dividida em dois grupos, né, que é o grupo homofermentativo e o grupo heterofermentativo. Tem um telefone tocando aqui. No caso, o que seria o homofermentativo e heterofermentativo? No caso do homofermentativo, ele produz somente e unicamente o ácido lático. O que é o ácido lático, gente? É o responsável para dar aquela sensação de gosto um pouco azedo quando a gente come alguma coisa. E no caso do heterofermentativo, ele também produz o ácido lático, mas além dele, ele produz outros componentes, que são o dióxido de carbono, o etanol e o ácido acético, beleza? Aí como que você vai escolher, né? Como você vai conseguir dividir as bactérias em homofermentativas ou heterofermentativas? A gente consegue controlar isso, gente, de acordo com a condição do processo, né? Condição de temperatura, pH, enfim, as condições que o processo é realizado num todo e o tipo de açúcar que é utilizado como substrato também. Então, de acordo com o açúcar que você usa, vai definir se ele vai ser homofermentativo e heterofermentativo, né?
Agora que a gente já entendeu um pouquinho como que acontece e falou um pouco sobre as características da bactéria também, vamos falar como que ela é utilizada, né, no ramo da indústria alimentícia. De quais formas ela pode ser utilizada, né? Ela pode ser utilizada como cultura starter, né? Que no caso ela usa micro-organismos vivos ou também em estado latente, né? Ela tem como principal característica o aumento da segurança biológica do produto. Além, dentro de todas as características que ela tem, a principal delas é o aumento da segurança. Ela também diminui o tempo de fermentação, enfim. E é interessante, né? Assim, mais a princípio de informação, que as grandes indústrias utilizam muito pouco, né, desse método. Acaba sendo mais compensativo para pequenas indústrias estar importando essa tecnologia de indústrias, né, do exterior. Fica um pouco mais fácil. Ela também pode ser utilizada de forma probiótica, né? Quando a gente fala de bactérias que podem ser consumidas, que podem ser utilizadas no ramo alimentício, a gente pode assimilar por algum momento que todas são probióticas. E não é bem assim, né? Ela precisa ter algumas características, ela precisa ter algumas condições para se caracterizar como probiótica, né? Quais seriam essas condições? Primeiramente, ela precisa sobreviver às condições adversas, né, do nosso sistema gastrointestinal. Então, assim, se ela não sobrevive, não tem como ela ser probiótica ao nosso organismo. E ela precisa também, como uma segunda característica, colonizar o intestino, mesmo que de forma temporária, mesmo que de forma provisória. Ela vai ter que chegar no nosso intestino e vai ter que colonizar lá, mesmo que temporariamente. E além dessas duas, né, que é a mais importante para ter característica probiótica, é trazer benefícios ao hospedeiro que consumiu, benefícios à saúde. Só assim tendo essas três que ela vai possuir, né, a característica probiótica. Um exemplo disso é o Lactobacillus paracasei, né? Voltando lá ao leite fermentado, aquele famoso Yakult que todo mundo toma, né? Fazendo uma propaganda gratuita. Essa bactéria é responsável por produzir aquele leite, né? E ela possui característica probiótica. E como uma última característica, ela pode ser também bioconservante. Aí o próprio nome já fala por si, né? A gente sabe que hoje em dia no ramo alimentício existem muitos, né, componentes que podem ser podem ser maléficos à nossa saúde, né? Questão de conservante, de diversos outros tipos de componentes químicos que são utilizados, né, para realçar sabor, dar cor, aumentar a vida útil de prateleira. E cada vez mais vai se tornar comum, né, a utilização de bioconservantes, de uma forma a conseguir, né, exercer essas funções que eu citei, sendo prejudicial à saúde o menos possível, né, para poder estar substituindo esses. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? É uma aula curta, até aqui deu 8 minutos e 15. Qualquer dúvida, nosso WhatsApp está disponível para estar sanando para vocês. Espero que tenham gostado e um abraço a todo mundo. Até uma próxima, viu?